Olá, eu sou Carlos Vasques e essa é a lição APF para estimar o escopo em projetos de software. Os objetivos desta lição são apresentar a dinâmica do uso da APF para estimar o tamanho dos requisitos funcionais de um projeto ou aplicação, apresentar algumas heurísticas padrão usadas de maneira generalizada pelo mercado. O que se pensa ao ouvir estimar e análise de pontos de função numa mesma frase? Talvez o que de mais comum vem à mente seja usar os resultados da APF, uma quantidade de pontos de função, conjuntamente com o indicador de produtividade, como uma quantidade média de horas ou reais por pontos de função, na elaboração de uma projeção do esforço ou custo envolvido na entrega daquela funcionalidade. É muito comum desconsiderar que essa aplicação da APF em estágios preliminares seja uma estimativa. Com isso, as descobertas em termos de novas funcionalidades que surgem ao longo da elaboração dos requisitos e que tendem a aumentar a quantidade de pontos de função, quando da medição final, não são adequadamente consideradas. Esse tipo de associação imediata, sem o entendimento da lógica por detrás disso, provoca muitas vezes equívocos graves na utilização da APF, como, por exemplo, usar a APF quando em momentos preliminares do ciclo de vida e nunca medir a configuração final do produto entregue. Mesmo que o interesse seja estimar o esforço, antes deve-se estimar o tamanho funcional. O tamanho funcional pode ser estimado antes da especificação de requisitos estar completa. Mas o que significa estimar o tamanho funcional? Significa assumir premissas. Tanto mais premissas, quanto menor for o nosso nível de informação sobre os requisitos do usuário. A grande vantagem da análise de pontos de função é podermos contar com heurísticas que fornecem um norte antes da especificação de requisitos estar completa. A medição completa envolve uma série de passos com um grau crescente de necessidade de conhecimento dos requisitos do usuário. As heurísticas mais utilizadas consistem em realizar a contagem em diferentes níveis de detalhe, assumindo premissas no que se refere à informação não disponível. Elas são muito úteis em tempos de proposta e análise de viabilidade. Nessas situações, é impossível medir observando todos os passos definidos pelo processo de medição completo. Contudo, é possível estimar a partir da informação disponível em termos das necessidades do usuário e do perfil da aplicação que as atenderá. Ao final dessa aula, vai ficar mais claro o que eu quero dizer por perfil nesse momento. A chave dessas heurísticas está na identificação de padrões. Por exemplo, a planilha representa uma contagem detalhada. Ela reflete a observação de todos os passos do processo de contagem. Nela, o analista identifica todas as funções, ele classifica cada uma delas conforme o tipo, o analista conta os itens que determinam a complexidade de cada função, no caso de uma função de transação, os tipos de dado e arquivos referenciados, ou, no caso de uma função de dados, os tipos de dado e os tipos de registro. De posse do tipo e da complexidade, ele determina a contribuição individual de cada função, com base nas respectivas tabelas definidas pelo método. Nesse caso, chegamos à medição de 34 pontos de função. A primeira heurística que vamos apresentar é a chamada contagem estimativa da NESMA. Nela, não se entra no mérito de quantos tipos de dado, arquivos referenciados ou tipos de registro uma função tenha. Assume-se como premissa que as funções de transação, entradas, saídas e consultas externas, sejam de complexidade média, e as funções de dados, arquivos lógicos internos e de interface externa, sejam de complexidade baixa. Essa fórmula define a contagem estimativa. Em nosso exemplo, temos 3 entradas externas que contribuirão com 12 pontos de função, uma saída externa que contribuirá com 5 pontos de função.
duas consultas externas que contribuirão com 8 pontos de função, um arquivo lógico interno que contribuirá com 7 pontos de função e um arquivo de interface externa que contribuirá com 5 pontos de função. Isso totaliza 37 pontos de função. Mas observe que para aplicar a contagem estimativa é necessária informação suficiente para identificar as funções. Muitas vezes, nem essa informação está disponível. Eu posso dizer pela minha experiência que o usuário pode saber muito pouco sobre os requisitos do sistema, mas costuma saber aqueles principais conceitos sobre os quais a aplicação deve armazenar dados e quais os dados externos a ela que se farão necessários. Essa informação é aquela utilizada como insumo para a contagem indicativa da Nesma. Nela, cada arquivo lógico interno contribui com 35 pontos de função e cada arquivo de interface externa contribui com 15 pontos de função. No exemplo que estamos utilizando, considerando haver um arquivo lógico interno e um arquivo de interface externa, aplicando a contagem indicativa, somamos 35 a 15 e obtemos 50 pontos de função. Observe que dentre os três tipos de contagem, a indicativa teve a maior distorção em relação às outras. Fosse um projeto de melhoria, o seu tamanho funcional seria menos adequadamente ainda estimado pelo modelo. Para entender isso, é importante entender a lógica por detrás desses números. Por que utilizar os números 35 e 15? Qual a lógica dos números 35 e 15? Esses números representam o peso de um arquivo lógico interno e o de um conjunto de transações que orbitam esse arquivo. Por exemplo, 35 pontos de função podem equivaler a 12 pontos de função referentes a 3 entradas externas de complexidade média, incluir, alterar, excluir, 8 pontos de função referentes a 2 consultas externas de complexidade média, consultar, listar, 5 pontos de função referentes a uma saída externa de complexidade média, emitir relatório, e 10 pontos de função referentes ao próprio arquivo lógico interno de complexidade média. Ou seja, a contagem indicativa reflete a contribuição típica de um sistema de informação gerencial. Cabe avaliar se essa contagem, se essa configuração reflete a realidade de uma aplicação de workflow, de business intelligence, de automação da sua aplicação. É a isso que me refiro quando citei o termo perfil no início dessa aula. Essas duas heurísticas são aquelas canônicas. Nada impede que você desenvolva as suas.